Olá, sou Gustavo, professor do IFMG e hoje vamos estudar divisibilidade. Objetivos da aula: definir divisibilidade e listar as principais propriedades, depois discutir o algoritmo da divisão de Euclides. Definição: se A e B são números inteiros, dizemos que A divide B, denotamos dessa forma: se existir um inteiro C, tal que B é igual a A vezes C. Nesse caso, dizemos que B é um múltiplo de A ou que A é um divisor de B. Se A não divide B, vamos utilizar a notação com um traço. Por exemplo, por que 3 divide 27? Ou também, por que 27 é um múltiplo de 3? Pois 27 é igual a 3 vezes 9, onde 9 é um número inteiro. Por que 5 não divide 32? Porque não existe número inteiro, de forma que 32 é 5 vezes este número inteiro. Uma observação importante é que não se deve confundir a fração A sobre B por A divide B. Neste caso aqui, escrever que A divide B significa que B é igual a A vezes o número inteiro, diferentemente dessa fração. Proposição: se A, B, C, D e N são números inteiros, então as propriedades abaixo são válidas. Primeiro, A divide A. Por quê? O A pode ser escrito como A vezes o número inteiro 1. Ou seja, o A divide o próprio A. Segundo, se A divide B, então AD divide BD. Neste caso, por hipótese, A divide B, isso significa que B é igual a A vezes K, onde K é um número inteiro. Então, nessa igualdade, eu vou multiplicar o D dos dois lados e eu posso organizar esse lado direito da igualdade do seguinte modo. Então, BD é igual a AD vezes K. Isso significa que AD divide BD. Item C. Se AD divide AN e A é diferente do zero, então D divide N. Por hipótese, AD divide AN, ou seja, AN é igual a D vezes o número inteiro K. Como A é diferente de zero, eu posso aplicar aqui a lei do corte. Então, eu posso cancelar o A dos dois lados da igualdade, resultando que N é igual a D vezes K, ou seja, D divide N. Item D. 1 divide N e N divide 0. Como é que eu provo que 1 divide N? N pode ser escrito como 1 vezes N, ou seja, N é 1 vezes o número inteiro. Isso significa que 1 divide N. Por outro lado, como 0 é igual a N vezes 0, isso significa que o N divide 0. Item E. Se A divide B, então B é igual a 0 ou o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Então, eu tenho duas possibilidades para o B. Se o B é 0 e se o B é diferente do 0. Então, se o B é 0, eu não tenho nada para provar, porque o que a gente tem que provar é o seguinte: se A divide B, então B é igual a 0 ou módulo de A é menor ou igual que B. Então, se isso acontece, isso ou isso acontece. Então, se o B é igual a 0, não temos nada a provar. Então, vamos considerar o caso do B ser diferente de 0. Por hipótese, B é igual a A vezes K, pois A divide B, onde K é um número inteiro. E como nesse caso o B é diferente do 0, nós temos que provar que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Suponha que o módulo de A seja maior que o módulo de B. Logo,
o módulo de A menos módulo de B é maior do que zero, utilizando essa expressão, substituindo o B por A mais K, resulta no seguinte. Então, módulo de A menos módulo de A mais K, eu sei que isso aqui é maior do que zero, mas aqui eu posso utilizar a propriedade de módulo, né? Então, módulo de AK é módulo de A vezes módulo de K. Colocando o módulo de A em evidência, resulta em módulo de A que multiplica 1 menos módulo de K. E a gente sabe que essa conta aqui é maior do que zero. Se essa conta é maior do que zero, módulo de A é sempre positivo. Então, esse outro fator que está multiplicando o módulo de A também deve ser positivo. Mas para isso ser positivo, o módulo de K tem que ser menor do que 1, onde K é um número inteiro. Só resta a possibilidade do K ser igual a zero. E se o K é igual a zero, o B é igual a zero e é uma contradição, pois a gente está supondo inicialmente que o B é diferente do zero. O que gerou a contradição foi justamente o fato do módulo de A ser maior que o módulo de B. Ou seja, isso não pode acontecer, portanto, o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B, quando B é diferente do zero. Item F, se A divide B, B divide A e A e B são números maiores que zero, então A é igual a B. Então, por hipótese, o B pode ser escrito como AK e o A pode ser escrito como um BS, onde K e S são números inteiros. Então, no lugar do A, eu vou colocar o valor BS e vou utilizar a associatividade aqui da multiplicação, né? Nesse caso, eu posso aplicar aqui a lei do corte, porque B é diferente de zero, resultando em 1 igual a S vezes K. Então, eu tenho a multiplicação de dois números inteiros, resultando em 1. Isso implica que ou S e K são iguais a 1, ou S e K são iguais a menos 1. Mas essa segunda possibilidade não pode acontecer, pois se o S e o K forem iguais a menos 1, por exemplo aqui, se o K for menos 1, B vai ser igual a menos A, onde o B, por hipótese, é positivo e A, por hipótese, é positivo. Então, menos A é negativo. Como é que um número positivo é igual a um número negativo, né? Então, essa segunda possibilidade não pode acontecer. Portanto, o S é igual a K, que é igual a 1, e isso implica que o A é igual ao B. Item G. Se C divide A e C divide B, então C divide x vezes A mais y vezes B para todo xy inteiro. Então, como é que a gente prova o item G? Se C divide A, isso significa que A é um CK, e se C divide B, B é igual a um CS, onde K e S são números inteiros. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa igualdade por x e vou multiplicar essa igualdade por y, resultando nessas duas outras igualdades, né? Então, somando as duas igualdades, nós temos que xa mais yb é igual a esse fator mais esse fator, que eu vou colocar o c em evidência. Então, vocês estão vendo que xa mais yb é c vezes um número inteiro. Isso significa que C divide xa mais yb. E por último, se A divide B e B divide C, então A divide C. De fato, se A divide B, B é igual a K. Se B divide C, C é igual a um BS, onde K e S são inteiros.
né? Então, eu vou substituir o valor do B como AK, vou utilizar a associatividade da multiplicação, escrevendo que C é igual a vezes o número inteiro. Isso significa que A divide C. Agora, vamos introduzir o algoritmo da divisão de Euclides, que aparece no livro 7 dos elementos de Euclides, escrito por volta do ano 300 a.C. Para isso, vamos enunciar o teorema de Eudóxios. Teorema: dados A e B números inteiros com B diferente de zero, então A é múltiplo de B ou se encontra entre dois múltiplos consecutivos de B, ou seja, sempre existe um número inteiro Q, tal que, quando B é maior do que zero, o A é maior ou igual que o QB e menor do que Q mais 1, que multiplica B. Ou então, quando B é menor do que zero, o A é maior ou igual que o QB e é menor do que Q menos 1, que multiplica B. Para entender a ideia do teorema de Eudóxios, vamos considerar aqui alguns exemplos, né? Então, quando A é igual a 11 e B é igual a 4, vocês estão vendo que 11 não é múltiplo de 4. Então, pelo teorema de Eudóxios, o 11 está entre dois múltiplos consecutivos de 4. Aqui eu listei alguns múltiplos do 4 e vocês estão vendo que o 11 está entre o 8 e o 12. Então, né, fazendo aqui uma analogia com esse Q informado no teorema de Eudóxios, neste caso, quando A é 11 e o B é 4, o Q vale 2. E se o B é menos 4, o Q vale menos 2. Agora, vamos estudar o algoritmo da divisão de Euclides. Então, dados dois inteiros A e B, com B maior do que zero, existe um único par de inteiros Q e R, tais que A pode ser escrito como QB mais R, com R podendo ser qualquer valor entre 0, incluindo 0, e B, excluindo B. O número Q é chamado quociente e R é o resto da divisão de A por B. Então, vocês estão vendo que o teorema, no caso aqui a gente está chamando de algoritmo da divisão de Euclides, ele garante duas coisas. Primeiro, a existência, né? Existe um único par de inteiros, então vocês estão vendo que em primeiro momento ele garante que existe esse par de inteiros e depois ele garante que esse par de inteiros é único. Então, para provar esse teorema, nós vamos ter que mostrar tanto a existência quanto a unicidade de Q e R. Então, primeiro vamos provar a existência. Pelo teorema de Eudóxios, que a gente discutiu anteriormente, existe um inteiro Q, tal que isso aqui acontece, né? A gente aqui está aplicando o teorema de Eudóxios naquela primeira situação, porque nesse caso o B é maior do que zero, né? Então, se o B é maior do que zero, existe esse inteiro Q, tal que isso aqui acontece. Então, eu vou subtrair de todos esses fatores aqui o QB, né? Então, aqui eu vou ter o zero, aqui vai ficar A menos QB, e aqui, como tem BQ mais B, então vou cancelar o QB, sobra só o B. Então, vocês estão vendo que A menos QB é um número inteiro, variando aqui entre 0 e B. Vou chamar ele de R, né? Então, A menos QB, estou chamando de R. Esse fator está negativo, então vem positivo. Então, A é igual a QB mais R. Então, vocês estão vendo que com essa conta a gente garante a existência do Q e a existência desse R. Agora vamos provar a unicidade. Então, suponha que também tenhamos A igual a Q1B mais R1, com R1 variando entre 0 incluindo 0 e B excluindo B, né? Então, a princípio, eu já tenho que isso aqui acontece. Estou supondo que isso aqui também acontece. O que a gente vai fazer é mostrar que, obrigatoriamente, esse Q tem que ser igual a Q1 e esse R tem que ser igual ao R1. Então, o que eu vou fazer é subtrair as duas expressões. Então, S igualdade menos S igualdade. Então, A menos A é 0.
né? Então, vai ficar isso aqui menos isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar o b em evidência. Então, vai ficar Q menos Q1, que multiplica b, igual o R1 vai ficar negativo, vou passar para o outro lado positivo, e o R está positivo, vou passar negativo. Então, chego nessa expressão. Agora, eu vou supor que o R1 seja diferente de R e vou chegar em um absurdo. Então, se eu estou falando que R1 é diferente de R, digamos que R é maior que o R1. Aqui, depois a gente vai falar que se R1 fosse maior do que R, a gente também iria chegar em um absurdo. Tá? Então, se R1 é diferente de R, digamos que R maior que R1, a gente vai ter que Q menos Q1 é menor do que 0. Né? Por quê? O B é positivo, por hipótese. Se eu estou supondo que R é maior que R1, isso aqui é negativo. Né? Então, esse número é negativo, esse número é positivo. Então, só resta esse número ser negativo, né? Porque positivo vezes negativo dá um número negativo. Então, Q menos Q1 é menor do que 0. Vou multiplicar aqui por menos 1. Então, vai ficar Q1 menos Q maior do que 0. E se Q1 menos Q é maior do que 0, Q1 e Q são números inteiros, então Q1 menos Q é maior ou igual a 1, né? Que é o próximo número aí maior do que 0. Assim, vou substituir esse valor nessa expressão aqui, ó. Então, isolando o valor de R, vocês estão vendo que se eu passar o R para aqui e esse fator para aqui, eu chego justamente nessa igualdade, né? Então, vocês estão vendo que aqui a gente conclui que Q1 menos Q é maior ou igual que 1. Esse número aqui eu sei que é maior ou igual a 0. Então, se esse número aqui é maior ou igual a 1 e esse número aqui é maior ou igual a 0, essa conta aqui é maior do que B. Aliás, maior ou igual a B, né? Porque esse número, no mínimo, é 1. Pode ser 2, 3, 4. E esse número aqui, no mínimo, é 0. Então, vocês estão vendo que essa conta aqui vai ser maior ou igual a B. E isso é um absurdo, né? Porque, inicialmente, o R é menor do que B. E aqui a gente prova justamente o contrário, que R é maior ou igual a B. Então, o que gerou absurdo foi supor isso, né? Então, nós chegamos em um absurdo. Isso significa que R1 tem que ser igual a R. E se R1 é igual a R, consequentemente a gente tem que Q é igual a Q1. Né? Porque se R é igual a R1, essa conta dá 0. E como B é maior do que 0, então só resta esse fator ser 0, ou seja, Q igual a Q1. O algoritmo da divisão de Euclides também é válido quando B é menor do que 0. Assim, dados A e B números inteiros, com B diferente de 0, existe um único par de inteiros Q e R, tais que A é igual a QB mais R, com 0 variando, aliás, com R variando entre 0, incluindo 0, e módulo de B, excluindo o módulo de B, né? Porque caso o B é negativo, nós temos que considerar esse módulo. Exemplo, determine o quociente o resto da divisão euclidiana de 31 por 7. Então, se eu quero determinar o quociente e o resto na divisão euclidiana de 31 por 7, então nós temos que escrever 31 igual a 7 vezes o quociente mais o resto. Né? Se você pensar um pouquinho aí, ó, 31 pode ser escrito como 4 vezes 7 mais 3. Onde esse 3 aqui, ó, por que o 4 nesse caso é o quociente e o 3 é o resto? O resto tem que variar entre 0 e o B. E caso o B for negativo, entre o módulo de B. Né? Então, como o resto aqui no caso, esse número é 3, né? E 3 está entre 0 e o B, e nós chegamos que essa conta aqui é igual a 31, pela unicidade, só existe o 4, só existe o 3, de forma que uma conta desse tipo dá o 31. Né? Então, consequentemente, o 4 é o quociente
e o 3 é o resto. Agora vamos determinar aqui o quociente e o resto da divisão de 17 por menos 4. Se você olhar bem, o 17 pode ser escrito como menos 4 vezes menos 4 mais 1. Né? Então, aqui de novo, esse número que aparece aqui, ele é um número entre 0 e o módulo de menos 4, que é 4. E o quociente pode ser negativo. Né? Não tem nada aqui que restringe o valor ou o sinal do quociente. Né? Então, como essa conta aqui deu 17 e satisfaz todas as condições do algoritmo da divisão de Euclides, o quociente, no caso, é menos 4 e o resto vale 1. Agora, para determinar o quociente e o resto da divisão euclidiana de menos 28 por menos 6. Então, menos 28 pode ser escrito como 5 vezes menos 6 mais 2, onde 2 é um número entre 0 e o módulo de menos 6, que é 6. Né? Então, pela unicidade do algoritmo da divisão de Euclides, o quociente aqui no caso é o 5 e o resto é o 2. Exemplo, mostre que a ao quadrado ou a ao quadrado mais 2 é múltiplo de 3 para todo o número inteiro a. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai aplicar o algoritmo de Euclides, vou escrever o a dessa forma. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é calculando a divisão euclidiana entre a e 3. Né? Então, aqui então vai aparecer um quociente, aqui vai aparecer um resto, onde o resto pode ser 0, 1 ou 2. Né? Então, daí nós temos três possibilidades. Se o resto for 0, então o a pode ser escrito dessa forma, e se eu elevar o a ao quadrado, eu posso escrever assim, né? Desse modo, para ficar mais claro que o a ao quadrado é um múltiplo de 3, né? Porque é 3 vezes 3k ao quadrado. Então, a gente prova a validade da afirmação para esse primeiro caso. O segundo caso é quando o resto vale 1. Quando o resto vale 1, o a pode ser escrito dessa forma, e se eu elevar o a ao quadrado e somar 2, eu vou poder escrever a expressão deste modo, onde vocês estão vendo que o 3 está sendo multiplicado por esse número inteiro. Isso significa que a ao quadrado mais 2 é um múltiplo de 3. Então, a validade... Então, a gente acaba de provar que a validade para o segundo valor de R e para o terceiro valor de R, que é quando o R vale 2, eu também vou estar utilizando essa expressão aqui, ó, a ao quadrado mais 2 pode ser escrito dessa forma, ou seja, a ao quadrado mais 2 é um múltiplo de 3, com isso temos o resultado. Né? Então, o resultado é válido para todo A inteiro. Exemplo, se o resto da divisão euclidiana de um inteiro m por 8 é 5, qual é o resto da divisão de m por 4? Então, aqui de novo, nós vamos estar aplicando o algoritmo de Euclides, né, que é o algoritmo da divisão euclidiana. Vocês estão vendo que o enunciado fala, se o resto da divisão euclidiana de um inteiro m por 8 é 5, então essa primeira frase significa que m pode ser escrito como um quociente vezes 8 mais 5. Esse quociente eu vou chamar de Q1, né, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, m pode ser escrito como 8Q1 mais 5. Mas também, ó, ele está perguntando qual é o resto da divisão de m por 4. Então, quando eu faço a divisão euclidiana de m por 4, m pode ser escrito como 4 vezes um outro quociente mais o resto. Né? Então, foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, se m é igual a isso e m é igual a isso, então isso é igual a isso. Né? Então, vou passar esse fator para esse lado, vou passar o 5 para esse lado. Né? Um detalhe importante aqui é que o resto, nesse caso aqui, tem que ser um número entre 0, incluindo 0, e 4, excluindo 4. Né? Porque essa segunda expressão aqui, ó, eu estou fazendo a divisão euclidiana de m por 4. Então, como eu disse, vou passar esse fator para aqui, o 5 para aqui, chego nessa igualdade. Então, vocês estão vendo que a partir dela, a gente pode concluir que R menos 5 é um múltiplo de 4. Mas quais são as possibilidades para R?
é R igual a 0, 1, 2 ou 3. Dessas 4 possibilidades, somente o valor do R igual a 1 resulta em um múltiplo de 4. Né? Então, por isso que o resto tem que ser igual a 1. Com isso, a gente finaliza a aula sobre divisibilidade.